Muito bem, meus amigos. Mais um episódio do PPT no Compila. E hoje começando uma nova trilha. Certo, Valdir? Uma trilha, cara, acho que não é pra mim isso aqui, viu? Faz tanto tempo que eu não faço exercício, cara. O sedentarismo cobra com juros, viu? Cobra com juros, né? Um novo set, né? O novo set, uma collection, né? É isso. Pode ser uma nova collection, pode ser um novo set, pode ser um novo array de episódios, se você quiser. Né? Começou bem, cara. Começou bem. Estudou. O cara falou, não, vamos falar de linguagens, de tecnologias diferentes. Vou estudar uma aqui, não, mas ele é poliglota. Aqui a gente tem que ser... Essa vocês não conhecem. O pessoal do Java não costuma usar muito, que é o map. A gente não usa, né? Map. Vocês usam array direto. Array. Parou, você que está assistindo esse podcast agora, você já deu like, já se inscreveu no canal, já se tá seguindo aí nas plataformas? Deixa eu te mostrar um negócio legal. Acabou de chegar a camiseta do podcast. Ó, bonitona, tô vestindo aqui. Podcast, tecnologia, cerveja, código-fonte, rock and roll e nada de PowerPoint. Essa camiseta ela não vai ser vendida, a gente vai começar a sortear para os nossos ouvintes que se inscreverem, fizerem comentários, divulgarem e compartilharem o nosso conteúdo. Então, aproveita que você tá aí, já se inscreve, compartilha e vamos começar a sortear essas camisetas. Valeu, obrigado! Muito bem, hoje nós estamos começando aqui, pessoal, uma nova trilha onde nós vamos falar de linguagens. Falar de linguagem. A gente vai falar um pouco sobre cada linguagem, sobre as características de cada linguagem, a aplicabilidade, os problemas, os benefícios. Vamos fazer um raio-x aqui das linguagens de programação. Uma por episódio, né? E eu já começo fazendo um disclaimer, Valdir, que a gente sempre fala aqui, como bons arquitetos que somos, que cada linguagem tem a sua aplicabilidade e o papel do bom estrategista digital, do bom arquiteto, é usar o melhor em cada solução, certo? Exato. Feito esse disclaimer, tá liberada a briga de torcida hoje. Meter o pau no Java, falar bem no Java. Já fizemos o disclaimer, já falamos o que é oficial, agora tá liberado, beleza? E para ajudar nessa discussão interessante aqui que nós teremos, eu tenho aqui na minha frente o Arthur. Arthur Suaves in the Naves, beleza, Arthur? Beleza. Tô me sentindo o Juninho nessa mesa hoje, viu? Nada, você é o nosso jovem padawan. O Juninho, cara. Você é o nosso padawan. Uma mesa muito gabaritada. Que usa gabarito, né? Exato. É isso. O nome do gabarito hoje em dia é Stack Overflow. Né? Stack Overflow, exatamente. E aqui o nosso grande gigante gentil. Opa, tudo bem? Valdir Scarim. Prazer novamente estar com vocês aqui, né, nesse podcast maravilhoso. A gente vai falar muita coisa legal hoje sobre Java. Eu tenho certeza que esse vai ser o melhor episódio até agora do PPT no Compila. Obrigado pela oportunidade, Wellington. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. E temos hoje um convidado internacional, Valdir. Nossa senhora, passou ali o oceano, velho? Passou o oceano. Caramba, hoje nós temos um convidado em euro. Não, é caro, hein? Nossa. É caro, o podcast tá em outro nível, hein? Tá cara essa outro mesa, nível, tá muito né? cara essa mesa. Tá. Aqui direto de Portugal, nosso amigo Otávio Santana. O Otávio, ele é especialista na ZUP e é um cara que é referência na comunidade Java, né? Provavelmente é o cara que vai rebater todos os meus argumentos contra o Java com muita propriedade. Né? Tanto eu quanto o Arthur, a gente vai falar emocionalmente. Agora o Otávio, cara. O Otávio tem gabarito. Pois é. Dá um oi pra gente aí, pra galera, Otávio. Bem-vindo, cara. Fala, galera. Brother, só tem um lance, tá? Você falar mal, eu concordo, tá? Acho que é o grande problema de trabalhar na linguagem é esse, né? Você tem muito rancor do seu trabalho e eu tenho que dar uma justificativa para existir o meu salário, né? Então, se eu falar que é perfeito, não tem por que ter release, se não tem release, não tem salário. Então, estamos juntos aqui para falar mal também, tá? Boa, bem lembrado. Isso aí. Obrigado por aceitar nosso convite e compartilhar aqui teu conhecimento, tua experiência com a galera do PPT, cara. Obrigado mesmo. Cara, prazer imenso meu. Conheço bastante os episódios. Inclusive, sei que o Valdir fala que é o melhor de todos os episódios. Então, já sei que ele tá jogando essa conversinha de política aí pra todo mundo. Mas, ó, eu vou defender, cara, porque é melhoria contínua. Então, o novo episódio tem sempre que ser melhor que o anterior. Então, quando ele fala isso, é sincero. Nossa.
Eu curti, Nossa, eu curti. palavra de gereitão isso aí, hein, gereitão. Gereitão. Eu não tinha pensado em nada bom pra responder esse argumento, ô Otávio. O cara mandou bem demais, né, bicho? Cara, é gerente, brother. Aqueles efeitos sabonete que tá no corpo, brother. Não tem como segurar o cara, não. Efeito sabonete, ótimo, gostei. Muito bem, eu vou começar aqui com o primeiro argumento sobre Java. Primeiro, eu quero passar por várias coisas aqui, desde a história lá, o que é Java, Java 2EE, Java SE, Java ME, quem lembra que Java ME, Java Applet. Primeiro que o Javeiro ele tem um problema que ele bota Java onde dá, né? Tem uns tempos atrás tinha Java rodando na geladeira rodando Java. Roda até em tampa de garrafa, cara. Roda até em tampa de garrafa. O Ginga da TV não era em Java? Era em Java acho também. Acho que era. Então, você vai lá declarar seu imposto de renda. Isso aí é prova que a gente funciona. Aí, pô, você precisa instalar o Java pra você instalar aquela porcaria daquele programa. Exatamente. Aí aparece lá, 3 billion devices running Java. Exato. Quer justificativa melhor? Todo lugar tem uma JVM. Deus criou o céu, a terra e a JVM. E aí a vida se fez em torno disso, né? Primeiro, eu acho Java verboso. Muito verboso. Eu como sou... Não, mas você escreve em português, você vai falar que Java é verboso? Java é verboso, cara. Java é verboso e camel case, porra... Public, static, classe que recebe parâmetros calcula 50 caracteres para declarar um método, velho. Porra. Tudo isso é justificável. Sim, eu vou ser sincero. Eu acho que o Java começou a ficar mais palatável nesse sentido quando a gente começou a ter as ideias mais inteligentes, né? Então, porra, agora você não precisa digitar, mas uma bíblia para fazer um código Java, né? Mas, enfim, eu queria as primeiras impressões de cada um sobre Java. Eu acho que você falou de verboso, né, Well? Pô, cara, você falou de verboso e Bíblia, né? Na mesma frase aí, cara. A Bíblia também é verbosa, cara, pra ficar claro, né? Mas eu acho que o Java, ele tem isso. Você tá comparando Java com a Bíblia, é isso? Não, só pra ficar claro, pra quem tá ouvindo. Você vê onde é que eu coloco o Java, né, bicho? Igual você falou, é o mundo, né? E a JVM ali, tudo próximo. Deus criou o céu, a terra e a JVM. Exatamente. E o primeiro interpretador de bytecode. E o primeiro IDE, né? E o primeiro IDE, porque sem IDE... né? Não dá. Mas assim, cara, você fala, é muito verboso. Eu programei em ASP.3, né? Nossa senhora, você fala isso em público assim, sem vergonha. Eu tenho vergonha, tanto que eu mudei. Eu programei em PHP também. Então, eu programei em ASP, PHP e depois eu cheguei no Java. Isso lá em 2002, né? 2002, 2003. E cara, o que eu acho legal do Java é como as coisas têm um link, literalmente, né? Tipo, no ASP lá e no PHP, né? Você importava arquivo, cara. E sabe-se lá o que tinha dentro daquele arquivo. E aí, os famosos includes? Exatamente, @include. E aí você tem no Java, cara, essa relação muito clara do que acontece. Então, por mais que você fale, Java é verboso, mas as coisas são claras. Né? E você consegue ter essa visão do que está acontecendo. E é verdade falar que Java é verboso até a versão 8, né? Porque aí o próprio mundo Java começou a olhar para isso. Os próprios XMLs, né? Assim, antes do Java 1.5 você não tinha anotações, então você dependia de XMLs. Aí entrou o mundo de anotações, pronto, você começou a ter a capacidade de associar aspectos ao teu código e aí a partir dali você tirava informações. Então, assim, o Java ele tem esse estigma de ser verboso no passado, mas é bem verdade também que vem sendo feito um monte de trabalhos, né? Então, o primeiro foi o Lambda. Aí você tem também a questão das mudanças da JVM, ela ser modularizada para ela ser mais leve. E aí eu acho que traz eu vou falar um benefício aqui do Java, que é, poxa, a capacidade dele de se modernizar, cara. A gente está na versão 17. A partir da versão 8, mudou a trilha de evolução do Java, né? Então, as versões demoravam muito para sair e agora estão saindo muito rápido. Então, assim, o server... Quanto tem de dedo da Oracle nisso, na sua opinião? Pouco, cara. Pouco. Pouco. É a comunidade, São pessoas como o Otávio fazendo isso. Nossa. Cara, sobre a verbosidade,
é design de código, né? Vocês falaram brilhantemente bem no podcast de arquitetura, e um dos pontos que vocês falaram é trade-off. Então, a estratégia da verbosidade, por incrível que pareça, é design de código. Porque se parte com o princípio que o desenvolvedor ele lê muito mais código do que escreve. E a ideia do Java, o objetivo do Java é ser feita para empresas grandes, sobretudo enterprise. E essas empresas focam em ter um projeto, um sistema com mais de 10 anos, às vezes. Então, legibilidade de código é muito mais importante, às vezes, do que escrever um trecho em uma linha. O ponto é que daqui a 5 anos alguém consiga ler e tenha interesse muito mais fácil, se for comparar com outras linguagens. Defendendo um pouco a Oracle na parte de defesa. A Oracle vinha aumentando o investimento no Java, obviamente não é como comprador de linguagem, porque nós contamos com muitas empresas. Nós contamos com Google, nós contamos com universidades como Oxford, MIT, Red Hat, Intel, Canonical, Apple, a própria Microsoft vem investindo fortemente e, ao mesmo tempo, a Oracle também vem dobrando o número de pessoas trabalhando dentro da JVM. Então, temos pessoas geniais como o Matt Henry, que até então é o único pós-PhD do MIT focado em linguagem de programação no mundo, e o Brian Getz, que também tem uma especialização muito forte em linguagem de programação. Então, temos as duas mentes mais especializadas em linguagem, design de programação, trabalhando no Java. Então, um negócio sensacional, né? Você viu que legal, quando ele fala do Java, ele fala, nós trabalhamos, né? A visão da Sensacional. comunidade é muito maior, né? Exatamente. Eu acho que isso é o que torna uma linguagem, como o Valdir falou, tão viva, né? Com o tempo e se mantendo sempre bem atualizada, né? Acho que isso é muito semelhante com a comunidade open source, do próprio Linux, etc., que continua tendo um desenvolvimento muito contínuo e muito atualizado, né? Para manter de fato o código atualizado e as aplicações sempre atualizadas. Acho que sem esse espírito de comunidade, nenhuma empresa sozinha, como o próprio Otávio falou, conseguiria manter uma atividade, um projeto tão ativo por tanto tempo, né? E tão especializado por tanto tempo, né? Eu achei muito bacana esse ponto do Otávio da legibilidade do código, né? De você tornar isso verboso para que você faça essa leitura de uma forma mais interessante. Nunca tinha parado para pensar por esse lado. É um argumento que quebra a minha piada de que é mais fácil escrever um livro que escrever Java, mas tudo bem, né? Mas talvez o código Java ele fique mais claro do que o livro, né? Às vezes sim, dependendo do caso, provavelmente. Até porque o livro não compila, agora o Java compila. O Java compila. Mas Java, ele é compilado ou ele é interpretado? No primeiro momento ele é meia mussarela, meia calabresa, é isso? Na verdade, assim, né? Agora na versão nova do Java, né, para GraalVM e tudo mais, aí você tem essa questão de ser compilado para o processador, né? Então, mudou um pouco. A gente tinha antes o processo de geração do IL, ele tinha compilação inicial, que ela pegava o teu Java, o teu ponto Java gerava o ponto class, que era um bytecode, que seria interpretado pela JVM, e em tempo de execução ela rodaria o código, e aí ela geraria o código para o processador, né? Que ela está rodando para o sistema operacional e o processador. Quem fazia essa interface era a própria JVM interpretando os pontos class. Né? Agora mudou um pouco, né? Quando você usa o GraalVM, né? Eu acho que o Otávio vai poder até falar mais aí sobre isso. Você tem essa já compilação direta para a arquitetura do processador. Exatamente. Aí você tem os grandes benefícios que a gente fala que Java também é para microserviço, porque agora ele é compilado e tem um startup mais rápido, né? Então o Quarkus, por exemplo, fala muito sobre isso. Pô, use Quarkus e tal, porque todas as bibliotecas do Quarkus já são otimizadas para isso. E eu lembro que isso era uma das grandes críticas da galera do C, né? Contra o Java, era justamente essa compilação já baseada na arquitetura do próprio, a performance do C baseada na compilação baseada para a arquitetura do processador, né? Seja 64, 62, Intel, etc. Né? E claro, eu imagino que ele não esteja performático como um código C
compilado, mas já é uma evolução aí da grande carroça que foi a JVM por muitos anos. Né? Por que era carroça? Eu tô sentindo que isso aqui vai virar um 3 contra 1. Será que o problema não estava entre a cadeira e o teclado? Não, mas o Java ele melhorou demais nos últimos anos, como o Roger falou. Mas o grande problema da JVM sempre foi a partida frio, digamos, né? A primeira execução. Então era O JSP era da hora. O JSP era assim também, lembra? Na primeira execução, né, Otávio? Como é que era lá o JSP, velho? Concordo com o Wellington, cara. No passado era muito ruim. A primeira versão era um garbage collect chamado Train, que era basicamente todo tipo de operação que acontecia, ele dava stop the word. E nós chegamos no G1, que é o padrão, chegamos no Shenandoah, cujo objetivo é evitar o máximo possível que dê stop the word. Então estamos falando de várias técnicas, como o liveness, ou então gerenciamento de memória a partir de um collector root, cujo objetivo é reduzir o máximo possível o stop the word. Inclusive tem aqueles aí com gerenciamento de memória de gigas, né, com 10, 20 ou 40 gigas de memória, né? E quando a gente fala de evolução do Java, muita gente esquece também que os frameworks, eles também evoluíram, né? Então, falamos muito do XML, falamos de anotação, só que temos que lembrar também como eram as aplicações há algum tempo atrás, né? Então, sexta-feira a gente fazia o deploy da aplicação à noite, a gente abria o Gmood, fazia o deploy e só fazia outro deploy daqui a 2, 3 semanas, ou um mês, quem sabe, né? O que isso quer dizer para a aplicação? Cara, eu posso demorar o tempo que eu quiser, mas quando eu estiver pronto, eu tenho que fazer o máximo de otimizações possíveis. Então, o que a gente fazia naquela época? Reflection. Pra caramba, reflection e processamento em tempo de execução. Agora o jogo mudou. Agora a gente faz deploy o tempo todo. Então, a estratégia, além de deploy o tempo todo, a gente trabalha com container. Então, pouca coisa acontece no momento de execução. Então, o que foi feito agora? Cara, essa mesma lógica que a gente faz em tempo de execução, a gente faz no momento de compilação, que é o build time. Então, com isso, se criou o conceito de Java Annotation Processor, que ele executa todas aquelas informações de metadados do Java em tempo de compilação ou de build para evitar esse processamento em tempo de execução. Então, o Quarkus bebe muito disso, o Micronaut deve muito disso, o Spring está indo muito para essa linha também. Além disso, tem o serverless, né? Porque se você parar a pensar, cara, serverless é recurso operacional. Ele não precisa de garbage collector, ele não precisa de just-in-time compiler, não precisa de nada do Java. Então tem o JEP 295, que é o Ahead Time Compilation do Java, que eu consigo fazer o que o Valdir falou, né? Tirar a JVM da jogada e executar de modo nativo. Mas a beleza da arquitetura, trade-off. O fato de eu começar bem não quer dizer que eu termine bem. Então, como vocês falaram, eu sou de Portugal. Se a galera nova fizer o benchmark, eu vou ter que atravessar o oceano de moto, né? Porque o startup de uma moto é maior que de um avião. Só que isso não é verdade ao longo do tempo. Então, tem muitos que da Red Hat, inclusive, que eles chegaram à conclusão bem simples. Cara, se a aplicação dura bastante tempo, então de 5 a 6 horas, a JVM faz uma baita diferença, tanto na eficiência do garbage collector, tanto na eficiência do just-time, e tem um negócio também, né, que tem um projeto Shark, que não é o Baby Shark, né, da música infantil, que ele faz a otimização, inclusive, de processo de modo nativo. Então, cara, a JVM é um negócio de 25 anos de maturidade. E tem times, como eu falei, da Intel. Então, tem instruções que vão diretamente para o ISA, né? Então, para quem lembra lá do Pinot, sistema operacional moderno, né? Você tem um código de máquina, você tem o ISA, você tem o sistema operacional e aplicação. Então, o pessoal da Intel fez instruções específicas para a JVM para ele pular várias camadas e ir direto para esse tipo de recurso. Então, cara, é muito forte. Tem coisa na JVM que eu não atrevo a mexer, porque a complexidade é gigante, sobretudo essa parte do projeto Shark,
que é bem interessante, inclusive, para quem quer seguir para essa área de compiladores, esse tipo de coisa. E um outro ponto é a eficiência da compilação, né? Porque, de fato, todo mundo aqui acho que fez faculdade, né? Tem o processo de compilação, que o Java também passa, né? Então ele faz toda aquele análise lexa, semântica e tudo mais. Só que além disso tem a otimização em tempo de compilação e também em tempo de execução. Ou seja, são várias otimizações que tornam a JVM uma coisa bem eficiente nesse sentido, né? Ele gerencia toda a aplicação e ele otimiza tanto a compilação até a execução de uma aplicação, de uma arquitetura em si. Cara, depois dessa aula, eu vou ficar com vergonha de falar mal do Java agora, daqui pra frente. Que né? bom. Que bom. Brincadeiras à parte. Eu ia falar assim, ó, que bom. Ponha-se no seu lugar. Aí eu vou ser linchado aqui no 3 contra 1. Não, a gente tá falando de Java, cara, pelo amor de Deus. Pô, mas eu tô aqui pra polemizar. 25 anos. Você Eu tô ouviu aqui essa frase? Ele falou com a voz embarcada, assim, a voz com emoção, grossa, eu percebi, com emoção, assim, escorreu uma lágrima. São 25 anos, rapaz. Pois Quem é é, você? Eu venho com esse negócio de PHP pro meu lado, não, rapaz. PHP não, aí você me ofende. Brincadeira, eu gosto de PHP, o pessoal de PHP que ouve a gente aqui, a gente vai Quero falar. ver o PHP aqui. Vamos fazer um episódio sobre PHP, vamos acabar com esse preconceito de PHP, quero ver viu, você Woody? aqui em classe, PHP 5, PHP pagou as contas por muito tempo na minha vida. Pagou o WordPress, velho. Porra, WordPress, quem nunca fez rapaz. um Joomla, um WordPressinho ali no WordPress, fazendo o site Pô, ali, quem nunca, história né? pro meu lado. Cara, quem nunca usou Wikipedia, né? Quem nunca, né? Agora o pessoal começa a fazer esse microserviço Spring e tal, começa com piadinha com PHP, né? Mas quem pagava as contas antes lá era o PHPzão, né? Verdade. Então Quantos vai ter que apartamentos, hein? Pois é. Quantos apartamentos? Porra, quem nunca? Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Enfim, cara, uma coisa que eu acho muito bacana no mundo do Java, e tá vendo como eu não falo só mal? Né? Mas agora eu quero ver, peraí. Não, mas essa parte aqui vai virar um corte. Vai virar um corte. Vai virar um corte. Mas eu vou esclarecer essa parada. Eu gosto de Java, tá? Nunca vi você escrevendo uma linha de Java. Porra, cara, eu te mostro... Duas. O meu TCC foi feito em Java, puro. Você tá zoando. Puro. Tá no meu GitHub. Usou swing, certeza. Não, puro, classe puro, porque precisava ser o mais leve possível, porque eram contas absurdas de cálculo astronômico e tal, né? Então, você já ouviu falar do mestrado dele? Ele fez cálculo para saber o tamanho da onda que como que é? A inflação do Sol gera, não é? Não é bem isso, é calcular a emissão de uma faixa de um espectro do espectro eletromagnético que sai do Sol, mas é antinatural, né? Então tem um efeito que é... E você programou isso em quê? Em Java. Mas depois eu tive que... Olha só. Ele fez em Java, Otávio. Mas eu vou... Deve ser porque Java funciona. Aí você está enganado. Depois eu tive que reescrever ele em Python. E eu vou te falar por quê. Não porque não funcionava. Claro, funcionou e funcionou bem no Java. Mas como eram cálculos com float e double muito específico, você ia de números muito pequenos a números muito grandes, dava erro de truncamento. Então você não tinha chegado naquela fase que você conhecia o Big Decimal. Eu não sei nem se tinha na época, cara. Vem com história pro meu lado. Faltou a certificação Java aí, viu? Mas com eu acho que vale a pena
uma explicação, né? Criançada aí que não conhece, Swing é um framework Java, tá? Então deixa isso claro. Isso, tem que fazer esses adendos. Mas, cara, com os primários do Java, tinha muito erro de truncamento, que aí você fazia muitas operações de exponenciais em números muito pequenos, e aí com laços enormes, né, você acabava tendo perda de arredondamento, e no Python o algoritmo de arredondamento é melhor. E aí ficou mais fiel no Python. Mas a reutilização do código Java do meu trabalho é utilizado até hoje. Do código Java. Sim. E eu vou te falar por quê. Porque eu fiz ele bom, Java, com uma estrutura... Começou em cima do Java, cara. Mas eu falei pra não trazer fã, velho. Tá vendo? O cara tá com a bandeirinha Java. Uma coisa que funcionou muito bem para resolver esse tipo de problema, que foi o que eu escolhi o Java para modelar o problema inicialmente, é a capacidade de orientação a objetos que o Java tem, né? De herança e etc, a facilidade para fazer isso, porque nesse trabalho você trabalha muitas especializações, então você tem características que é do espectro magnético inteiro, aí você tem características que são menores, aí isso tem muito a ver com sobrecarga, sobreposição de método, etc. Então, a reutilização, para a galera reutilizar isso e fazer outras implementações para outros espectros, para outros tipos de equipamento, etc., foi mais expansível, né? E que no Python é possível de fazer, mas não é tão simples. Dá um espacinho aí nas palavras agora pra gente poder fazer o corte legal lá pro YouTube. O Wellington paga pau pro Java. Mas sabe onde eu comecei a gostar de Java? Pra ser onde virei a chavinha? Eu tinha muito problema no Java, cara, era lá no começo, eu tinha aula de Java RMI, a gente falou disso, acho, no último episódio aqui de API, de método remoto, etc. E, cara, era um desespero trabalhar com aquilo, velho. Eu acho que aí a gente pode até falar também trazer um outro ponto aqui para discussão, né? Que Java, a curva de aprendizado do Java. Sim. Ponto. Eu acho que isso é um negócio legal de trazer aqui. E quem me trouxe pro Java, onde eu falei, pô, isso aqui não é tão ruim assim não, acho que dá para trabalhar com essa parada aqui, foi o Android. Quando o código nativo do Android, que surgiu o Android Studio, bem no começo, lá no Android 3, 4, que era Java, eu falei, pô, acho que dá para trabalhar com esse negócio aqui, acho que é bacana. E aí eu rompi um pouco desse preconceito que eu tinha como Java. Eu sempre gostei mais das linguagens mais versáteis, né? Node, Python, etc. É quando você precisa fazer alguma coisa séria, menos você Enterprise. Java. Aí tem galera do Python te ouvindo, os caras vão passar o carro em você depois. Você vai vir aqui no episódio do Python. Eu vou estar aqui, eu vou ser o host. Eu vou ser o host. Aí você exatamente. vai estar aqui desse lado. E os caras vão te atropelar. Fique esperto. Os caras vão vir com as histórias de Flask, velho. Que isso? Não, mano? então, mas aí são. Tem cada coisa na tua aplicabilidade, né? Eu acho que seria muito ruim, por exemplo, você fazer um algoritmo de ciência de dados, de otimização matemática no Java, como eu mesmo fiz e tive algum tipo de problema, como você fazer um serviço web usando Python. É possível? Mas talvez você não esteja utilizando a melhor ferramenta. Eu acho que aí você está linkando o que você falou no começo, né? Assim, é um monte de ferramenta, né? Brincadeiras à parte, é uma caixa de ferramenta que nós temos, né? O time de TI tem, e aí é onde a gente mostra o nosso valor, né? Olhando para essa caixa de ferramentas e escolhendo a melhor ferramenta para resolver um problema. Isso, exatamente. Né? Cada linguagem tem seus pontos fortes e seus pontos negativos, né? Por isso o disclaimer. O Java tem vários defeitos, mas infelizmente não é um deles. O lance é que o Java ele usa o padrão de processamento de ponto flutuante, que é o I3E. Ai, caramba, 754? Então alguém aí depois olha aí, que ele fala esse padrão de ponto flutuante que garante algumas otimizações em processamento. A vantagem é que qualquer processador tem instruções específicas em assembly para esse tipo de coisa. A desvantagem é que algumas vezes dá esses estouros aí de aproximação, mas não é exclusivo do Java, tá? Tem Java, JavaScript. Geralmente linguagens que são próximas do C de alguma forma vai ter algum tipo de problema nesse sentido também. Sim. Como o Valdir já falou...
Quando eu falo mal, quando eu falo disso, Otávio, não é o caso específico do Java, é que o Java não tinha tão facilmente bibliotecas científicas para trabalhar essa questão do truncamento e do arredondamento como o Python tinha com bibliotecas numéricas, né? Mas sim, não é uma exclusividade do Java, porque existem padrões de truncamento e arredondamento para ponto flutuante, né? E no Java, hoje você até deve ter esse tipo de biblioteca, etc., científica, com certeza existem, mas a gente tinha uma limitação na época também de trabalhar só com primários, porque era um processamento muito monstruoso que a gente tinha, tipo de subir máquina X8 na AWS para fazer processamento que demorava horas. Então, quanto mais primários você trabalhasse, quanto mais baixa alocação de memória você tivesse, melhor, por causa de desempenho. E aí a gente acabou indo para o Python, mas não é uma exclusividade de um problema numérico do Java, né? Mas sobre bibliotecas científicas, cara, desculpa, Valdir, mas o Python tá muito na frente com relação a isso, tá? Não somente o... Convida ele para falar aqui no próximo podcast. Brincadeira, fala aí, Otávio. Não somente isso, mas reconhecimento facial, algumas coisas de inteligência artificial, as bibliotecas de Python estão muito, muito mais à frente, né? Até o ponto que a gente começou a falar, né, de curva de aprendizado, que quem faz muito essa parte geralmente não é um engenheiro de computação, né? É um matemático. E o Java ele foi muito desenhado para engenheiros elétricos e engenheiros de computação, desenvolvedores de computação. Então, faça com que o Java ele tenha um que chama de purgatório de computacional, né? Porque você tem que saber muita coisa para você tirar proveito da linguagem. Então, por exemplo, Java, se você não conhecer design, orientação a objeto legalzinho, né? Cara, o código fica horrível. Se você não conhece design pattern, o código não fica tão legal, né? Fica bem espalhete lá. Você bota aquele if com 30 else's em vez de usar um strategy e esse tipo de coisa, né? Então, nesse ponto, o Python está um pouco, assim, bem mais à frente com relação à biblioteca, sobretudo para matemáticos, né? Por causa dessa curva de aprendizado. Teve um ponto que eu fui estudar outro dia, faz pouco tempo, sobre edição de vídeo. Fui avaliar como eu poderia colocar uma frase ou um conjunto de frases no meio de um vídeo, né? E ali eu também vi que o Java não era bom para isso, né? Uma tecnologia boa para isso era o Python, né? Sim, tudo isso que envolve matriz computacional, processamento de vídeo, tudo tem essa questão um pouco mais matemática, mas o Python tem muita facilidade, né? E não só o Python, o Python tem uma dissidência do Python em uma linguagem irmã que é a R, que vocês devem conhecer, que é muito utilizada em ciência de dados, etc. E no mundo da física, que é onde eu fiz o meu TCC, nem o Python, nem o R, às vezes atende os requisitos de processamento matemático. Esses caras usam muito o matemática, não sei se vocês já ouviram falar, que é um processamento puramente matemático, e o Wolfram também, que é um software proprietário para cálculos de integrais, etc. Justamente pela primazia matemática da parada. Aí entra naquela questão do que a gente falou do propósito, né? Nem o Python se propõe a chegar num detalhamento matemático tão grande, e o propósito do Java é outro, né? Não é uma linguagem científica, né? Isso é uma linguagem, como o Otávio falou no começo, uma linguagem muito mais enterprise, né? Então não tem porquê ter esse tipo de investimento. Eu acho interessante, né? A gente está falando de curva de aprendizado, né? Também é verdade que depois que você tem esses conceitos que o próprio Otávio estava falando, design patterns, orientação a objeto, né? Você também falou um pouco disso no começo. Fica muito simples. Pelo menos do meu ponto de vista é que depois você tem essa curva aí de aprendizado executada, né? Você consegue ter um ganho muito grande por conta dos frameworks. Esse é um ponto importante que fica até como uma dica para a galera que está começando, né? Tem muito desenvolvedor de framework, cara. Esse é o ponto. Eu vejo uma galera que tá cheio de vaga para Java com microservice e Spring, né? Às vezes a galera não tem uma base de orientação a objetos, de arquitetura de dados, o cara não sabe o que é uma pilha, o que é uma fila,
E o cara começa lá no tutorial Get Started do Spring, tá ligado? Na opinião de vocês aqui, começando contigo mesmo, Murphy favorito, o que essa galera tá começando, ele que tá ouvindo aqui, o cara olhou lá, pô, Java, o cara quer entrar nesse mundo, conhecer mais a linguagem. Por onde esse cara começa? Como inicia essa curva que o Valdir falou? Para o cara poder, de fato, ter esse conhecimento básico inicial e que é mais teórico e mais conceitual da orientação a objeto, etc., estrutura de dados, e depois ser acelerado, de fato, por esses frameworks? Cara, o ideal seria que fosse como a faculdade faz, né? Você tem que começar do começo real. Você tem que começar entendendo o que é... O cara tá começando numa carreira de desenvolvedor, por exemplo. Ele precisa entender o que é um laço de repetição, ele precisa entender o que é uma estrutura de condicional. A partir daí ele precisa partir para uma orientação a objetos, e eu acho que isso é muito falho hoje. Muito desenvolvedor hoje não entende o que é orientação a objeto, cara. O cara não sabe aplicar uma herança corretamente. Ou ele até sabe fazer lá no Java, né, um extends, mas ele não sabe para que ele tá fazendo aquilo. Ou ele tá só reaproveitando alguns atributos lá sem saber o motivo disso. Ou ele enche tudo de getSet, usa um lombok da vida lá, enchendo tudo com noargs constructor, mas pra que ele tá fazendo isso? O cara não entende. Ele segue um script que alguém falou pra ele que era assim um dia e ele faz. Pô, bota o lombok aí no seu class path e manda ver que vai dar certo. Não é bem assim que funciona, né? Quer dizer, é assim que funciona, mas você tem que saber por que você tá fazendo aquilo. Isso se deve muito à deficiência do mercado hoje, né, cara? O mercado tá necessitado de profissionais. Hoje, você chutou uma árvore e caem 4 vagas aí de desenvolvedor que sabe Spring Boot com Java 11 ali. Então, tá cheio de bootcamp que ensina exclusivamente isso pro cara aprender. É ruim porque ele vai sofrer, cara. Ele vai sofrer e ele vai fazer um código... Não sei se mal feito é a colocação correta, mas... Ele vai fazer um código que não fica legal, entendeu? Que não fica bacana. Então, pô, tem que entender o básico de uma programação, tem que entender o conceito de orientação a objetos, cara. É importante pra você... Porque o Java vai ficar muito fácil quando você aprender orientação a objetos. Talvez o C# fique mais fácil quando você entende orientação a objetos. O Python fique mais fácil quando você entende. É isso que eu ia falar, não é uma exclusividade do Java, né? Sim. Talvez o Java seja a linguagem orientada a objetos mais conhecida, mais utilizada, mas, pô, é um paradigma de programação, né? É a mesma coisa o cara querer programar em Lisp e não saber que é programação funcional. Né? Não faz o menor sentido. Por que eu vou usar um polimorfismo aqui? Como que o polimorfismo pode me ajudar? E é um dos conceitos que mais se tem dificuldade de ensinar para um desenvolvedor iniciante, sabe? Até hoje, às vezes, rola uma dificuldade com polimorfismo, pô, imagina para quem tá começando. Então, o Java ele vai ficar mais fácil ali, independente da versão, e se apoiar na documentação, cara. Não adianta. A bíblia do Java é a documentação, cara. Pô, eu preciso entender como trabalhar com um array. Abre a documentação e vê como é que um array funciona. Abre a documentação do string e entende por que cada byte daquele representa um ponto ali, sabe? O fundamental é isso, não se apegar só a um curso da Udemy lá de 20 horas, que vai te ensinar a dar play no IntelliJ lá e a sua aplicação vai subir com o endpoint exposto, sabe? Eu já li um livro de Aprenda ASP em 24 horas. Aprenda Java em 48. Como? O ASP dava, cara. Agora o Java não dá, não. Até hoje a gente aprende, assim, eu tô desde 2003. E até hoje eu tô apanhando ainda, cara. Não, é mentira falar que eu tô apanhando, mas assim, a gente continua aprendendo constantemente, né? Até por conta das mudanças, né? Das evoluções que a gente vai vendo, igual o Otávio falou, né? Pô, se a gente não mudar, a gente vai querer atravessar o oceano com uma motocicleta, né? Então, a gente vai aprendendo constantemente, mas eu li um livro lá de ASP 24 horas e foi bom. Quando saiu o Java 8, que veio as interfaces de collections, cara. Isso deu uma revolucionada muito forte na linguagem. Lambdas, né? De lambdas também. De lambdas, né? Mas principalmente a collections, né? A forma como você trabalha com listas. Cara, muito desenvolvedor até hoje reescreve a roda com lista porque ele não sabe usar collections corretamente, cara. Pô, é tão mais fácil você abrir a documentação, entender como que um stream funciona, como que um filter funciona, ao invés de você fazer, sei lá, um hash set lá pra você não ter uma lista duplicada, sabe? Você vai ficar alocando memória ali, você vai fazer um código mais burro, um código mais verboso. A troco de quê? A troco de um pod que é muito mais custoso de manter, um pod que demora 2 anos pra subir, e a gente vê isso na prática acontecendo com frequência, cara. Sim. Eu acho que o grande diferencial do Java e da caixa de ferramenta que ele traz
é justamente essas bibliotecas que são extremamente parrudas, são sempre bem atualizadas, né, como a gente percebe no Java e com essas atualizações constantes que a gente tem. E, cara, e é muito comum exatamente isso que você disse, né, Arthur? Às vezes o cara... eu não programo desde o Java 8 em Java. O meu código ia ser esse aí. Eu ia instanciar um array ali e ia tratar isso na mão. Por quê? Porque tem um gap da atualização e do estudo, como você disse, que o Valdir falou, que é contínuo, né? Para você ter de fato uma fluência na linguagem, se manter atualizado, você vai ter que pegar os changelog das novas versões e saber como extrair o melhor dela e das bibliotecas da caixa de ferramenta que ela traz, né? Para você manter seu código cada vez melhor e mais atualizado e otimizado para aquela linguagem, né? E é uma linguagem forte de comunidade também, cara. Você tem que se manter ativo. Quando eu coloco ativo, não necessariamente significa que você precisa contribuir com aquela comunidade, mas você precisa participar dela, nem que seja de forma... como um camper ali, sabe? Você precisa acompanhar, cara. Por exemplo, muitas novidades chegam e você simplesmente não sabe. Pô, a comunidade é viva, sabe? Você precisa acompanhar ela para até, se te tocar, contribuir com isso, como se fosse quase uma igreja, uma religião, a parada. Eu percebi aqui. A galera é bem... O Otávio vai falar isso com muito mais propriedade. Ele é ativo na comunidade de contribuir com ela. Nossa. Cara, eu concordo plenamente com o que todo mundo falou, né? Até para entender o porquê dessa forma do Java ser tão verboso, né? Nossa, saúde, galera. Afinal, eu quero criar um microserviço. Cara, eu preciso de 3 classes. Opa, maravilha. Só que se você entender o motivo disso, você vai começar a ouvir coisas como MVC, né? Para que ele serve, por que ele separa em responsabilidades, por que essa tal responsabilidade única faz sentido, principalmente quando você cresce bastante, manutenção, todo esse tipo de coisa, né? Então, entender os conceitos é entender o porquê, e entendendo o porquê você entende até a motivação do design que o Java está indo nesse sentido, tá? Então, por exemplo, nossa, por que orientação a objeto não estruturado? Porque uma das motivações é evitar código duplicado. A partir desse princípio, por exemplo, o JIT ele procura código muito repetido para ser otimizado. Então, tem várias coisas que, se você desenhar o seu código bem, o Java te ajuda a otimizar a memória, né? E com relação à comunidade, cara, eu acho que a comunidade Java, em termos de linguagem de programação, é única, é muito forte. Tem muitas empresas, tem um processo que garante que a linguagem ela é transparente. Então, tudo que eu faço está em atas, tem face-to-face do comitê executivo lá a cada 2 meses. Então, tudo é reportado, tem voto, tem frequência de voto, tem verificação. Dentro do processo é garantido que tem um período de receber feedbacks. Então, é uma das poucas linguagens também que garante que as coisas sejam open source. Não na filosofia, mas também de maneira de verdade, ou seja, jurídica. E traz, um dos motivos, pensando em trade-off, né? É um dos motivos que o Java é tão lento. Porque eu tenho que garantir um processo para que ouça as pessoas da comunidade. Então, uma atitude que a hora que eu queira fazer, qualquer membro do comitê executivo queira fazer, por processo, tem que esperar 1 mês para alguém dizer o sim ou não ou ser contra aquele movimento, tá? Então, esse tipo de coisa garante aí uma decisão que seria simples, por esse processo demora um pouco mais de tempo, comparado a outra linguagem, por exemplo, a Microsoft, né? Se a Microsoft falar, eu vou tirar isso, dane-se, ela tira. Se o Java falar, o Java não tem esse poder. Então, tem todo um processo que garante que se a hora que eu falar isso, não vai. E a gente viu isso recentemente no Java 9, né? Então, o Java 9 ficou atrasado porque a hora que eu queria remover acessos internos, né, que é um safe class, de maneira rápida, sem o processo de deprecated, o comitê votou não, e em função disso, a Oracle teve que dar um revert, na época Mercurial revert, das modificações desse tipo de coisa. Coisa que não aconteceria com outra linguagem de programação, por exemplo. E eu acho que esse tipo de burocracia torna
a linguagem perfeita para grandes companhias, cara, como as que a gente trabalha hoje. Você tem aplicações de anos lá, beleza, são legados, que às vezes te dá uma coceira de mexer ali, mas você tem um suporte, você tem uma estabilidade daquilo, sabe? É o famoso LTS. Se você tem um erro lá, você vai jogar aquilo no Google, na documentação, em qualquer lugar, você vai ter um suporte em algum lugar, você vai ter alguém que passou por aquilo. Você tem retrocompatibilidade, que é muito importante, cara. Então, esse tipo de burocracia se torna uma qualidade, no fim das contas. Eu acho que esse ponto que você comentou é muito legal, até numa frente forte que a VMBears atua, que é a modernização. Porque isso permite você dar uma nova roupagem para softwares antigos. Você extrair o que tem de inteligência de fato ali naquele software e agregar mudanças de protocolo, mudanças de padrões de tecnologia, né, respeitando as regras de negócio. O Java te dá isso. Então, o que a VMBears faz, né? Ela pega aplicações que são, sei lá, Java 5 e coloca rodando em containers rodando com Java 17, né? Por quê? Porque ela estuda ali os frameworks que trabalham em cima dos protocolos que você utiliza, né, para expor a tua aplicação, mas você consegue trazer a tua regra de negócio. Então, o Java te dá essa possibilidade, né? Esse é um ponto que eu queria explorar melhor com vocês, né? Eu acho que na janela dos últimos 10 anos, o Java evoluiu muito mais do que evoluiu desde o começo, quando começou e nasceu como linguagem, né? Eu lembro que a gente ficou patinando muito tempo em Java 6, Java 7. A comunidade ficou muito tempo como essas linguagens como padrão. Cara, até pouco tempo atrás a gente estava fazendo deploy de WAR no JBoss, né? Hoje você sobe um Spring Boot standalone num Kubernetes, num Dockerfile em segundos, né? E a gente evoluiu muito, tanto no ambiente de execução da JVM, quanto abolir esses application servers bizarros, gigantes que a gente tinha, que a aplicação dependia muito dos serviços desse application server, né? Lembra que a gente tinha o próprio JMI, dependia muito de configuração de application server, etc. WebSphere, então. WebSphere, variável global, etc. Cara, isso era um inferno de administração, né, que a gente tinha, e que hoje estão embarcadas em aplicações super pequenas e super estáveis, né, numa evolução aí incrível, e, cara, em 5, 6 anos, talvez um pouco mais, e isso, de fato, revolucionou, né? Porque, cara, a gente saiu do Java 6, que era um padrão até por muito pouco tempo, agora estamos no Java 17, são 11 versões em quantos anos estamos falando disso? Eu acho que, assim, se me falha a memória, né? Em 2008, talvez a gente teve o Java 5. Acho que em 2012 a gente teve o Java 6. Pô, agora nós estamos em 2022 e nós estamos com o Java 17. 18. Padawan já te deixou desatualizado, hein? Exatamente. É que saiu esses dias mesmo. E não é LTS, né? Então tá valendo. Tá no meio de campo. A 11 e a 17 são LTS, né? O Java 6 foi padrão de mercado por quantos anos? Exatamente. Né? E eu queria explorar isso com vocês. Como que isso... Uma coisa que eu percebo é que o Java ele acompanhou muito o movimento de transformação da tecnologia como um todo, né? De deixar as aplicações menores, de a gente explorar menos os monolitos, da gente ter aplicações mais autônomas, né? Até antigamente era Tomcat, beleza? Todo mundo rodava a parada na Tomcat. Tomcat ainda era moderno, assim, era pequeno. A parada era JE, servidor de aplicação full certified de JE, né? Então, exato, que era os JBoss e ARs, exatamente. Você tinha lá JBoss com... Você tinha WebSphere, né? Máquina WebSphere com 32 processadores, 96 GB de RAM, rodando 30 ARs. Fora os vários... você tinha um cluster, né, de máquinas como essa compartilhando tudo. Então, antigamente a arquitetura JE ela era assim, né? Ela era provida para o grande.
E aí você tinha a visão do JE, que é eu te dou um monte de coisa, se você usa se você quiser. Só que o Spring mudou isso, né? Então, e aí eu vejo uma grande brincadeira até com o próprio nome do Spring, tá? Porque o que os caras fizeram lá, né? Acho que é Rod Johnson e o Wager, esqueci o sobrenome dele. Os caras deram o nome de Spring, cara, porque eles falaram, eu vou construir um framework que vai ser a primavera no grande inverno, que é o JE. Nossa, que romântico isso, É cara. bonito, cara. É bonito. Poético, né? Eu me senti tocado agora. Se você contar essa poesia pra sua namorada, com certeza a sua noite vai ser agradável. Vai ser excelente. Thalita, larga o Clojure e vem pro Java. Que ele é a primavera. e o ponto Thalita é a sua mina? É. Vai dar casamento. Essa só vai pra mim depois, tá? Não precisa publicar, não. Não, vai pro ar. Nem fudeu. Vai. E eu vou defender o Clojure porque eu sou do time da programação funcional. Mas eu acho que vai além disso, cara. Mas aí só você vai completar o teu além. Mas eu vou chegar até lá para você falar, é além daqui. Então assim, a gente tem ali em 2004, né, o Spring nasceu e, pô, qual que era o conceito por trás? Gestão de dependência, cara. Gestão dos objetos que estavam ali, né? Ele vai injetar para você os objetos que você precisa e pronto, você não precisa conhecer as implementações, você conhece só as interfaces. E vamos que vamos, né? E ele foi crescendo nesse conceito aí, era muito XML e tal, como o JE, só que logo que saiu as anotações, ele já começou a fazer uso disso. Enquanto você tinha o EJB2. Isso era um caso que eu queria trazer, que eu acho que é um dark side do Java. Todo mundo que você fala de EJB, as pessoas têm partos espontâneos. Cara, eu vou te falar o seguinte, o meu ponto de vista, o Otávio tá aqui, ele talvez seja tão velho quanto eu no Java, né, e ele vai poder colocar o ponto de vista dele, né? Mas o fato é o seguinte, as grandes empresas elas puderam usar o EJB, usar o mundo JE, né? E aí resolvia os problemas, com certeza resolvia os problemas. Gastava-se muito, era caro, as máquinas, né? O tempo de desenvolvimento era muito verboso, mas resolvia os problemas. E isso deu o quê? Deu subsídio, deu espaço para o Spring construir o que ele trouxe. Porque, querendo ou não, ele olhava para muito do que o JE fazia, ele fazia e funcionava, só que ele fez direito. Aí o Spring foi lá e vamos fazer direito. Então vamos fazer a injeção de dependência corretamente, né? Pô, o JE, para você ter injeção de dependência no começo, você precisava ter um JB. Né? O Spring não, pô. Você tinha qualquer coisa, era uma injeção de dependência, acabou. E aí o Spring ele foi construindo, foi indo além e pronto. Aí, sei lá, a partir da primeira especificação que eu vi o Spring ditando a regra foi o batch, o AJSR de batch. O Spring ele tinha construído todo o framework de batch e aí o Java pegou e falou, não, beleza, me dá isso aqui que eu vou padronizar e puff, virou a JSR de batch. O Hibernate também fez isso, porque o Hibernate é muito mais antigo do que a JSR de ORM do Java, porque quando entrou o JE 1.5, o que ele fez? Ele fez a mesma coisa com que o Hibernate tinha provido do ORM, né? E, então, assim, esses frameworks, o que eles fizeram? Eles foram ditando a regra. Eles foram falando, olha, vem por aqui, Java. Aqui é mais leve, né? E aí, quando você tem, em 2014 ali, saindo o Spring Boot, cara, porque o Spring Boot estava querendo fazer esse movimento, né, de gerir as dependências. Pô, gestão de dependência, né, do Maven ali, ou Gradle, enfim, que você faz sem um orquestrador de versões, né, por trás, é um parto, cara. Sua empresa fazer uma gestão de dependências é muito doído. Então, o Spring Boot, ele trouxe isso para você. Pronto, cara, aí ele trouxe isso. Aí ele trouxe em Embeddable o servidor web, né? Pronto, cara, aí
Aí acabou. Aí eu acho que ele mitou, né, na visão de microserviços, né? Acho que foi muito legal ali. Porque dependendo da tua configuração, você consegue de fato ser micro, Exato. gerindo as dependências para o mínimo que você precisa. Com um web server minimalista, você tem um artefato super pequeno para atender um microserviço. Exato, e aí a frase que a gente começou falando do servidor JE, né, é, eu tenho tudo e você usa se você quiser. Então no Spring Boot, o que ele fez? Eu não tenho nada, você escolhe o que você quer. Então, pô, cara, você saiu de um servidor de aplicação... É o diff. É, exatamente, é o diff. E aí você saiu de um servidor de aplicação que demorava 15 minutos, 20 minutos para inicializar, para uma aplicação que demora 20 segundos. 30 segundos, sabe? Eu tive uma situação lá na empresa que eu trabalhei, né, na CCE, que a gente pegou um EAR, cara, e fez ele subir no Spring Boot, se comunicar com os outros caras que ele se comunicava via REST, né? Pô, ele saiu de um servidor que subia em 20 minutos para uma aplicação que sobe em 20 segundos, né? Isso rodando numa JVM 1.8. Hoje, numa JVM já 15, 17... Pô, ele já sobe muito mais rápido, porque a JVM é mais leve também, né? Agora... Mas você imagina o quanto de coisa era carregado e estressado o hardware para essa execução e que você não tinha usar absolutamente nada. Exato. E o servidor JE, ele tinha essa parada, né? De ter um monte de ligação lá, EJB, né? Que era um monte de cordão umbilical que as aplicações tinham. Pô, isso aí, cara, morreu, né? Hoje é REST. Isso é maravilhoso. Então você literalmente usa arquitetura distribuída, sabe? Mudou muito, cara. E aí é o que o Otávio falou lá no começo, né? O problema foi mudando, né? Os desafios foram mudando e o legal é que o Java, eu acho que ele foi se modernizando também, né? Quando eu falo da estabilidade, você vê que legal, né? O Valdir trouxe muitas qualidades boas do Spring Boot, por exemplo. De você modernizar a aplicação, ter a retrocompatibilidade. Mas, cara, quando a gente está falando do Java, a gente está falando da base, no fim das contas. A gente está falando de orientação a objetos, principalmente, porque é o paradigma que a gente está trabalhando. Mas a gente está falando muito de Solid, porque, pô, o Spring Boot, ele abstrai para você muitas coisas ali, né? Pô, antes eu tinha que subir um Tomcat na mão. Cara, o Spring Boot, ele tá subindo um Tomcat por trás. Se você olhar no log lá com carinho, você vai ver ele exposto numa porta 8080 lá e um Tomcat na sua ferramenta de APM, sei lá. Então, isso tá abstraído, sabe? Isso entra no I do Solid. Você tem o S lá com as responsabilidades bem segregadas. Então, o Java, cara, entra ano, sai ano, entra versão, sai versão. Ele consegue se manter nessa constante, o que traz segurança pra linguagem, cara. Pô, é uma linguagem verbosa? Sim. É uma linguagem que tem uma curva de aprendizado um pouco maior? Sim, porque normalmente quando o cara aprende a ser desenvolvedor, ele aprende com uma linguagem estruturada. Ou se ele não aprender estruturado... O que eu acho que é errado, tá? Mas eu acho que é natural, cara. Não, é natural, mas eu acho que... Enfim, isso é um outro assunto, não quero abrir parênteses, mas acho que a gente deveria ter uma maneira das pessoas pensarem em programação que não fosse só if else, que é o raciocínio imediato da linguagem estruturada. É natural porque é fácil de você pensar dessa forma. É simples, né? É cotidiano para quem não tá na área. Então você consegue pensar de forma estrutural muito mais simples. Aí depois você trazer isso para o paradigma de orientação a objetos é confuso. Mas uma vez que você conseguiu, você consegue... Uma vez que você consegue é foda, né? Mas uma vez que você entende a orientação a objetos, que você consegue implementar isso em código, é muito mais fácil de você... E é correto de você implementar. Você ensina o cara em Pascal, o cara faz um código estruturado macarrônico, e aí depois você fala pro cara que ele vai fazer uma classe, vai fazer uma outra classe que vai herdar daquela... Cara, o cara, sabe, saiu do mundo dele, mas, enfim... Depois... O grande ponto, né, só complementando o Valdir, né, do EJB, né, desse EJB2, é histórico, né, infelizmente... você evolui e você aprende com erros. Então, eu acho que, assim, reclamar do JB seria como reclamar de um pombo-correio. Nossa, porque as pessoas usavam pombo-correio? Mas isso foi necessário. Nossa, porque as pessoas usaram o telefone? Porque o Graham Bell não inventou logo o iPhone? Era a tecnologia da época, era da cidade da época, era o que tinha na época. E foi evoluindo, né? Porque as pessoas começaram com DOS. E por aí vai. E um ponto interessante, como vocês falam da especificação, no geral, a especificação todo mundo vai na frente, testando, a especificação vai atrás e define o que vai ser o padrão de mercado.
Então, quando a gente desenvolveu, por exemplo, a API de data, de money, cara, a gente viu que tá todo mundo utilizando, viu, pô, isso é legal, vamos trazer várias pessoas com essa especialidade para criar um padrão, uma especificação para a data. O Hibernate foi a mesma coisa, né? Tinha o Eclipse Link, tinha outras implementações, se criou a especificação, se atualiza até hoje, né? Nesse foco. O mercado está na frente, a especificação vai logo atrás. Agora, de configuração, CDI, né? Bebeu muito da água do Spring, com certeza, porque era o mais famoso, e é o mais famoso, quando você fala de gestão de dependência. E, em função disso, hoje nós temos várias plataformas, né? Então, hoje temos Spring, temos Quarkus, temos Micronauts, temos um número de flavors gigante graças a essas especificações, porque elas não começam do zero, elas começam com o mínimo, que é a spec, e a partir da spec ela começa a evoluir. Vai lembrar que o Spring ele utiliza a especificação por trás, afinal, Spring JPA utiliza JPA, Spring Boot utiliza Servlet, e por aí vai. Tudo isso é graças à especificação. Até para tirar aquela imaginação de que existe uma rivalidade entre o time da especificação e o Spring. Não existe. Seria como se existisse uma rivalidade entre o pendrive e o USB. Cara, não faz sentido. O USB é o padrão. A gente cria o padrão mínimo. E o pendrive, como você pode utilizar esse USB? Muito bom. Aí te perguntando mais objetivamente, Otávio, como você vê esse ponto da troca entre os frameworks e a própria comunidade e a especificação? O Aldir colocou um ponto importante que nós tínhamos uma especificação, tínhamos um modelo da operação do Java Enterprise ali um pouco mais inchada, e os frameworks começaram a trabalhar para trazer uma forma diferente desse tipo de trabalho, e com o exemplo do próprio Hibernate, etc. E como você vê hoje essa troca dos próprios frameworks tendenciarem um pouco do modelo que certamente pega do mercado, né, o que as pessoas precisam fazer e o que o mercado precisa entregar, e essa troca com a própria comunidade que mantém o Java? Como que você vê isso? Cara, eu vejo isso como cooperação, né? No qual as empresas cooperam e competem ao mesmo tempo. Então, como você fala do Hibernate, cara, quem conduz o Hibernate é uma empresa que se chama Red Hat. E a Red Hat tem uma cadeira no comitê executivo. Então, muitas vezes ele presta consultoria para aquilo. Essa informação, ela entra no consenso e vira especificação. Obviamente, ela não vai ceder todas as informações, né? Recurso específico do Hibernate só roda no Hibernate porque é uma coisa específica e exclusiva do vendor. Assim como tem PyAria, tem esse tipo de coisa. E isso acontece, por exemplo, com um multi-tenancy que só a Oracle tem, um algoritmo que só a Oracle tem. Então, isso é muito comum, natural e importante. Afinal, se a empresa investe a ponto de ter produto, né, e ganhar dinheiro com isso, é natural que ela também queira retornar para garantir que a tecnologia que ela está usando como base continue vivendo. Afinal, sem ela não tem como pagar os boletos, né? Os famosos boletos. Então, é um ciclo de cooperação e competição ao mesmo tempo, que é muito legal. Por exemplo, o Quarkus fez um boom no mundo Java há algum tempo, e um ano para cá eles vêm ajudando fortemente na nossa especificação, que é o CGI Lite. O que é CGI Lite? O CGI ele foi drivado de gestão de dependência pelo Spring. O Spring até então ele era muito relacionado a reflection e a gestão de dependência por runtime. Com esse novo detalhe da arquitetura das aplicações corporativas, essa estratégia mudou, né? Em vez de ser reflection runtime, foi para build e compilação. E essa especificação justamente foca em essa dependência focada em injeção por momento de compilação, né? Ou de construção da aplicação. Então é um pouco de tudo, cara, e é importante. Se as empresas pararem de investir, é que o Java tá frito nesse sentido. Muito legal. Acho que essa troca, cara, acho que torna tudo muito mais rico, né? Até porque eu acho que as empresas, até por ter esse laço comercial mais
mais aflorado, ela está muito mais perto da necessidade do mercado, das empresas, de quem utiliza, e essa troca é super relevante, né? Uma coisa que eu queria trazer para a mesa aqui, para a gente discutir em comparação com o passado também. Eu tenho uma impressão de que o Java antes ele tentava ser muito mais multipropósito do que é hoje. Não sei se vocês têm essa impressão. Acho que hoje o Java Sim. ele tem uma visão muito mais de entregar o que ela entrega hoje muito bem no mercado corporativo, inclusive com parceria com esses frameworks como o Spring, que, cara, é padrão absoluto de mercado hoje, né? E, cara, o web, por exemplo, a parte mais front ficou um pouco de lado, graças a Deus, que aquele Java Applet, quem nunca ficou 5 minutos carregando um Java Applet no seu Netscape, provavelmente tem menos de 30 anos, né? Graças a Deus que os browsers, eles limitaram o uso do applet, né? Porque senão as empresas iam querer continuar com aquele Isso. trem. Aí falou, não, vamos acabar com isso aqui, ninguém mais vai ter isso aqui. Pô, o acabou. Arthurzinho aqui nunca carregou um Java Applet no seu Netscape. Cara, Applet, EJB, não tive o desprazer de Olha só, desenvolver. temos aqui 3 gerações na mesa. Temos. E nessa época, eu lembro que, cara, até celulares mais antigos tinha jogos feitos em JME. Então, JME eu nunca usei. cara, tinha JVM muito multipropósito, né? E hoje isso já não é tão mais específico, né? Então, por exemplo, a questão de dispositivos, etc., acho que hoje o Java não entra mais tanto nessa linha, né? Pelo menos eu não percebo, não sei se posso estar... Se você conhece não. e conhece... Eu acho que mas não é Essa tão é a explícito. treta, né? Esse que eu quero, porque como a gente está muito fora do mercado, está muito no mercado corporativo, a gente não tem muito essa visão, né? Então, só para a treta do JME, né? Então, muita gente relaciona o ME de mobile, né? Só que não é de micro edition. Então, o que acontece? Nossa, o celular não tem mais. Cara, o meu celular já é velho. O meu celular tem mais memória de processamento do que o meu primeiro computador. Meu 486, brother. Dependendo do celular, Então, ele sobe o o meu Spring celular Boot já de não boa é. hoje, né? Até mais, cara. De boa. Então, assim, o ponto, né? O Java, ele deixou o ME. Então, não é tão verdade assim. O fato é que o celular, ele não é mais um micro edition. O que acontece é que, sim, microprocessadores ainda existem. Então, tem empresas como a Gemalto e a brasileira Veloscom que utilizam isso de maneira muito forte. Vale lembrar que o Raspberry Pi ele é legal para fazer teste, mas lembre, quando você vai colocar um hardware em vários dispositivos, são falando de milhões. Então, $30 por dispositivo é muito caro. Então, é muito comum você fazer o seu circuito. Então, empresas como a Gemalto, como eu já falei, eles ainda continuam ganhando dinheiro com esse Java ME, por exemplo, né? Então, assim, ainda existe um mercado muito forte e muito milionário com relação a isso, tá? Então, o seu chip do Mastercard possivelmente roda Java Card, então continua muito forte com relação a isso. O outro ponto também foi a modularização da JVM. Então, com a modularização da JVM, não faz tanto sentido eu ter uma JVM apenas para o ME, porque agora eu consigo criar uma JRE específica para esse runtime, o que torna isso muito mais barato. E com relação à diversidade, cara, hoje tem que olhar direito a especificação, mas se eu não me engano tem entre 20 a 30 implementações de JVM, cara, então é muita coisa. Várias empresas, as oficiais e famosas, fora as que cada empresa tem. Então, por exemplo, a Twitter tem a sua própria implementação de JVM, e a Netflix, se não me engano, tem sua própria. A Amazon tem uma também. Então, a Amazon tem a dela própria, né? Que é a Coverto, né? Da AWS é Corello, não é? Correto. Tem até o slogan, né? Não toque o correto pelo duvidoso. Use a JVM da Amazon. Nossa, essa foi horrível. Então, tem muita implementação de JVM, tá? O que acontece é que, sim, o grande dinheiro está em cima das enterprises,
Porém, dispositivo pequeno, cara, tá muito forte. A Gemalto é uma fábrica de dispositivo. E ela cria a própria JVM dela para esse tipo de dispositivo. É uma empresa alemã e, cara, é muito forte. Estamos falando de empresa de bilhões com B, né? Até onde eu sei. Mas então isso ainda continua, isso ainda existe e talvez não Continua. esteja no hype, né? A gente não veja isso no dia a dia do nosso desenvolvimento como talvez estava mais presente nas nossas vidas quando isso rodava em celular, por exemplo, né? E hoje a gente tem uma visão um pouco mais limitada sobre isso, né? Mas a gente pode considerar Cara, ainda uma linguagem multipropósito, então. o foco maior ainda é Enterprise, não tem como recusar isso. Mas uma coisa que o Valdir aí, tão velho quanto eu, vai concordar é que a Sun estava muito à frente do tempo, cara. O que a Sun fez em 91, na época lá, com Star Office, esse tipo de coisa, com o Oak, é o que a gente chama de internet das coisas hoje. Então, muita coisa que eles fizeram há bastante tempo, né? Hoje é normal. E o Java tem uma parcela nessa participação na internet das coisas. Então, lembrando, né? A Veloscom é uma empresa brasileira e ela tá, por exemplo, em dispositivo de controle de energia elétrica, energia de água e vários desses tipos de dispositivos eles utilizam Java para serem executados. Fora sistema de tempo real, sistema de aviação, esse tipo de coisa, que tem um pequeno dispositivo que é o Java. Você tá brincando que avião roda em Java? Cara, sim. Eu vou chamar o Lito Então, do são Aviões e 3 operadoras. Para ele vir aqui e justificar esse negócio. Que ele diz que o avião é seguro, roda Java, velho. Brincadeira. Por isso. Mas eu acho que vai muito de encontro com o que você falou. Você falou brincando, né? Pô, eu só vejo aplicações de microserviços com Spring Boot, HTTP. Porque, cara, é o que o mercado tá forte, né? Hoje se você colocar no seu LinkedIn lá Java, Spring Boot, AWS, cara, você tem uma chuva de ofertas de emprego para você poder É o arrumar um CEO do trabalho. LinkedIn, né? Você vai ser CTO muito rápido, velho. Mas é porque é o que tá forte, né? Mas ele tá por trás, voltando naquilo, cara, sempre no conceito, né? Tem os pequenos dispositivos que o Otávio mencionou, tem... Cara, podem rolar sistemas de aviação também. Tenho certeza que a Embraer deve rolar alguma coisa em Java. Isso é muito claro, sabe? Porque volta naquilo que a gente falou. É uma linguagem segura, é uma linguagem estável. É uma linguagem que tem retrocompatibilidade. Eu acho que isso é muito importante, cara. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Isso é muito legal para a gente dar a visão para quem está ouvindo a gente hoje, para ver que Java não é só Spring Boot, né? Acho que essa é a mensagem que eu queria trazer aqui, porque é o que você falou, cara. Hoje o mercado vê Java como Spring Boot, né? Pela necessidade que nós temos hoje até de modernização das aplicações, de microserviços, APIs, etc. Tem uma demanda gigantesca por isso, né? Mas como o nosso propósito aqui é falar da linguagem como um todo, acho que a gente tem que trazer essas linhas alternativas, essas linhas não tão pop, digamos assim, da linguagem, até para que as pessoas tenham essa visão da completude, da amplitude, que é uma linguagem como Java, né? Você que é dev, tá começando agora, ou você que é experiente, cara. Sai da bolha do Spring Boot, sai da bolha do Quarkus ali, entende o que você tá fazendo e por que você tá fazendo. Relato pessoal, cara, entrevistei devs pra vaga de sênior recentemente que não sabiam responder o que era uma JVM. Tipo, o Docker, ele abstrai muita coisa, né? O Spring Boot, ele abstrai muita coisa, mas você precisa saber o que você tá fazendo e por que você tá fazendo, cara.
Mas aí é sacanagem, né? Esse cara aí. Não é sacanagem, Esse cara. cara era. O quê? Não era nem júnior, velho. Mas, Valdir, pensa assim, cara. Você deu um tapa na cara dele? Não, eu só não contratei. Mas assim, pensa que você tem um. É um fofinho, olha a cara dele de fofinho. Se cara. fosse o Otávio é bruto, cara. Ele ia falar, amigão, o negócio aqui é diferente, velho. Pá, dá uns 3 tapas na cara dele. Não, cara, não adianta muito bater no cara, né? Pô, você sabe o que é JVM? Não sei. Não, mas Segue assim, o jogo. o tapa na cara não é bater, é afetar a moral. Mas assim, cara, você tem que saber o que é uma JVM. Você tem que saber como é que Brincadeira, viu, um- gente? Ó, podem mandar o um- currículo pro Valdir, que ele é bonzinho. Conhece. Cuidado, um garbage collector se comporta, sabe? Não, na VMBers a gente explica tudo isso. Isso. Nós formamos os melhores profissionais do mercado. Então, mas, cara, você tem que saber como que seu Spring Boot tá subindo, sabe? O que ele tá fazendo por trás. Por que eu preciso definir um limite de memória? Quando que acontece um heap memory? Deixa eu aproveitar essa sua fala, o Suave Nape. O Teve Edgar um vai amigo. gostar. O Edgar. Vai, Edgar. Vai, Edgar. Pra quem não sabe o que a gente tá falando aqui, episódio de API, tá? Mas vamos fazer o seguinte, ó. Teve um amigo meu, o Jailton, né? Ele falou o seguinte, falou, pô, gente, o podcast de vocês é muito, muito bom, conteúdo muito técnico. Mas faz o seguinte, dá uma referência aí de estudo para quem não tá, tipo, no nível sênior ali, né? Então faz o seguinte, aproveita para esses caras aí que você tá comentando, ó, tá começando, por onde você acha que ele pode começar? Fala um livro, Faz a matrícula numa faculdade. Porque se o cara não cabe uma JVM, Não, velho, manda o Depois cara dar eu um que sou endereço. grosso, depois eu que sou Dá o grosso. endereço da faculdade pro cara. Otávio, você também, cara, manda um livro aí pro cara seguir aí. Vou pegar um aqui que é bom. Calma aí. Eu tenho um aqui, Vou pegar chama Head referência. First. Sério, bicho. Head First? Head First é muito bom. Livros mais falados aí, de fato, é muito bom. Cara, assim, eu estudei para certificação, tanto do JSE, como do Web, como do Developer, que é a parte Enterprise, né? Eu estudei pelo Head First. Cara, assim, ele é muito amigável. Então se você pegar hoje, ó, hoje nós estamos no Java 17, se você pegar hoje o Head First do Java 1.5, foi o que eu estudei, cara, ele é extremamente atual. Porque ele ensina os conceitos, sabe? Então eu já dei a minha aqui. E você pode pegar do mais básico do básico, cara. Você pode usar aquela coleção que tem em toda a biblioteca de faculdade. Use a cabeça. Sabe? Não, mas eu uso a cabeça é o Head First. É o Head First? Beleza, traduzido, cara. Tamo junto. Poxa A gente vida. tá falando da mesma coisa em outros idiomas. Olha só, que coisa linda. Mas assim, cara, é por onde você tem que começar, entendeu? Cara, é muito frustrante você entrevistar um sênior e falar assim, pô, você sabe como que a JVM se comporta? Ah, eu não sei o que é JVM. Exatamente. Ué, imagina, o Mas, Otávio assim, aqui falou sobre o Garbage Collector. Só que aí o cara sabe fazer uma API REST com Spring Boot. Porque ele vai no Spring Initializer, ele constrói tudo ali no clique e arrasta. Ele consegue expor aquilo, porque era só ele dar um play e vai subir. Entendeu? Tá, mas aí você tem um operador de máquina e não um programador, né, velho? Eu acho isso muito questionável, sabe? Não, cara, você tem um mau programador, é diferente. É, O cara não vai saber. Se o cara tá nesse ponto, ele provavelmente não sabe implementar orientação a objetos. então, cara, e aí ele isso vai fazer não um código muito É um operador de ali. código, sabe? O programador é o cara que entende o que está acontecendo. Eu acho que é um outro nível. Se você se identifica, tá ouvindo, se identifica com esse tipo de característica, não sinta mal, mas acho que você tem que evoluir, sabe? Entender? Aquilo que pra você está base. fazendo, volta para a base, entenda os conceitos. Cara, acho que a gente fala isso em todo episódio aqui. Se você depende de ferramenta, você é um operador de ferramenta. Você é esse cara que você falou é um operador de Spring Boot. Menos IntelliJ. Isso. O cara é um operador. Se amanhã o Spring Boot sai de mercado, esse cara não tem a mínima condição de aplicar o conceito numa nova ferramenta, né? Então, seguindo aqui a sugestão do Valdir, dar uma indicação de literatura, qual que você ia pegar aí? Ele falou Era usa a cabeça. É o mesmo? É o mesmo do Que é o Valdir. Head É o First. mesmo Eu do li Valdir. inglês, na minha época era É outro inglês. nível, né? Head O cara leu em inglês, que ele é Red bilíngue. First. Cara, Ele quis falar que ele é é bilíngue. outro nível. Porque você vai ter naquele livro A Sopa de Letrinhas, ele vai te dar uma justificativa do porquê aquilo acontece, entendeu? Eu lembro até hoje de um meme que eu vi no Twitter, que alguém postou assim, cara, cite aqui um livro emocionante que te fez chorar. Aí a galera postou um monte de livro Cálculo 2. romântico Cálculo e tal. 2 Aí foi veio embaçado. Não, e teve um cara que tirou uma foto do estrutura de dados em Java, tá ligado?
Tem um livro lá da Kate Sierra, esqueci qual que é o nome lá do JC também, um livro de 1000 páginas lá, eu esqueci o nome. É esse eu não indico, não. Otávio, você tem alguma indicação de literatura aí pra ajudar a galera? Beleza. Cara, eu vou puxar um pouco de sardinha pro lado da especificação, tá? Eu acho que vale muito a pena para um público mais sênior dar uma lida e conhecer um pouco a especificação, né? Ou seja, dar uma lida no Java Virtual Machine Specification para entender o que é um PC, né? Que é um Program Counter Register, o que é uma stack JVM, o que é código nativo, o que é um heap, o que é um method area, o que é um constant pool, o que é um runtime constant pool, o que é uma stack de modo nativo, todo esse tipo de coisa. Então, eu acho que ler a especificação para entender um pouco o que está acontecendo ali por trás é bem interessante. Até para entender como a JVM pode te ajudar, que acho que é legal também. E assim, o que você pode fazer também é estudar para certificação, não necessariamente tirar ela. Lógico que tirar ela vai te dar uma comprovação ali de que você sabe. Acho que é uma satisfação pessoal, né? Gostosa, né? Mas, cara, a certificação de Java, o Otávio com certeza vai concordar, você deve ter tirado também, você sabe. Ela te obriga a estudar a fundo o que está acontecendo ali por trás, cara. Então, se você estuda para tirar a certificação, você vai entender o que está acontecendo ali. Você vai bater um código no olho. Você vai bater o olho no código. No papel, você vai saber o que vai sair naquele sysout, sabe? Então, é uma excelente trilha também para entender como que a linguagem se comporta. E aí, nunca mais um Stack Overflow vai ter um significado obscuro, né, cara? Porque quanta gente chama Stack Overflow, ou no Pointer Exception, como que é? Over de memória lá? Heap Memory. Isso, meu. Lê a exceção. Simples. Lê a exceção. Só leia, né? Quanta gente não lê a exceção, né, Pois cara? Eu posso ser do contra aqui, vocês estão pedindo uma literatura de Java, eu vou indicar um livro que não é de Java, mas que eu acho que é o livro mais importante para que você entenda de fato os conceitos de orientação a objeto, né? Acho que quem está entrando no mundo de Java e de outras linguagens similares, acho que é extremamente importante entender o paradigma de orientação a objeto, e tem um livro que trata isso de uma forma muito pura, que chama Orientação a Objetos com Haskell. Haskell é a linguagem que faz a implementação de orientação a objetos de forma mais pura, mais nativa. Então, esse livro ele trata os aspectos de orientação a objeto, mas utiliza uma outra linguagem que é muito semelhante, os paradigmas são os mesmos, os recursos são os mesmos, e depois eu acho que para você entrar no mundo Java fica muito mais fácil. E você vai conhecer uma linguagem nova aí, Indie. Linguagem Indie. Não, para com Indie, não paga conta. Java paga conta. Java compra apartamento. Aí, ó. É os caras pensam. Java compra apartamento, compra carro. É os caras que pensam paga isso. casamento, faz tudo. Aí ele fala, isso que o cara faz. Abre o Spring Boot, vai lá no Get Started. Entendeu? E vai lá fazer o tutorial de welcome do Spring, tá vendo? Ó, você. O cara tá em Portugal, velho, ganhando em euro com Java. Pois é, né? O cara tá em Portugal ganhando em euro, cara. Pagando 80 centavos na cerveja. Você acha que ele tá dando esse sorriso bonito aí, por quê? Pois é. Otávio, você já trabalhou tanto aqui no Brasil quanto na Europa agora. Qual que é a diferença do Eu mercado já trabalhei com a linguagem, com o Otávio, cara. Boa pergunta. Eu vejo Já que na trabalhamos Europa, juntos, cara, na eles, CC. na Europa eles valorizam muito o conhecimento técnico da linguagem, mas qual que é a principal diferença para o mercado brasileiro, assim? Cara, eu acho que é plano de carreira para a área técnica. Eu acho que chegou um momento na minha carreira que, antes era dos Estados Unidos também, chega um momento que o mercado brasileiro meio que te força para ir para a área de gestão, né? E eu sei que tem algumas empresas que se vendem como carreira em Y, só que na prática não acontece. Então, o maior diferencial é isso. Eu tenho a possibilidade, cara, de focar estreitamente na área técnica e evoluir tecnicamente e ter um recurso estratégico, né? Ser um recurso estratégico para a empresa. Então, aqui tem os cargos de Principal, Distinguished, Fellow Engineer. Então, esse é o maior diferencial. As empresas viram que software é a coisa mais importante. Todo o mercado é envolvido em software. E eu me lembro que até um pouco atrás, né, a empresa falava, não, mas software não é um negócio da empresa ou do banco, esse tipo de coisa. E aqui fora não, cara, software é a santidade.
E olhando Voltou. pro técnico, assim, cara, quando que você se considerou um sênior de Java, cara, e não um juninho mais? Quando que você atingiu conhecimento suficiente pra se considerar um especialista, talvez? Não tem aí no meio do caminho? Você falou Juninho Sênior. Claro você que falou tem. aí, o Juninho não tem o pleno. Aí você falou você comparou o sênior e o especialista. Então fala um pouco aí, Otávio, o que é pra você Boa. os níveis de proficiência? Uma bela palavra. Proficiência. Parabéns. Vou falar 3 vezes, ver se eu consigo. Nossa. Proficiência, proficiência, proficiência. Muito bem. Você já está proficiente Que em falar bonito, proficiência. Exato. Então, o Otávio, manda aí, pra você, cara, quais são os níveis de proficiência? O cara não fala nível com L, né? É sacanagem. Níveis de proficiência em Java, né? Ou em desenvolvimento, né? Vamos até extrapolar um pouco aqui. E aí, quando que você tá apto de um para o outro? Nossa, que treta, hein? Terminar com polêmica. Cara, eu acho que o nível inicial é o clássico Juninho, em que você está começando a entender conceito de computação, tá? Eu acho que, por profissional, ser considerado engenheiro de software, não codificador, engenheiro de software, tem que ir mais a fundo nos conceitos de computação. É Peter Norton, sistemas operacionais modernos, de Turnbull, essa galera clássica aí, essa literatura clássica é importantíssima. Depois, cara, você entender esse conceito, consegue fazer os seus CRUDs e tal, você vai para um pleno aí depois de 3, 4 anos. O pleno já consegue codar um pouco sozinho, consegue entender um pouco dos conceitos, ele consegue evoluir um pouco sozinho, mas sempre pedindo ajuda. Então, 3, 4 anos para isso, na minha opinião, mas varia de pessoa para pessoa. Senioridade, né? A tão difícil senioridade. Cara, 5, 7 anos em média, na minha humilde opinião. É quando você entende muito bem as motivações das coisas, entende os porquês das coisas, conhece tecnologia, mas entende também a importância do negócio. É um engenheiro de software completo. E depois disso, é o que o pessoal chama de Staff Plus Engineer, né? Depois de 10 anos aí, se você manter na área técnica, você já vai começar a se envolver melhor com arquitetura corporativa, virar staff, principal de 5 engenharia, toda essa nova nomenclatura aí. Acho que a partir de 10 anos você está muito bom aí. Você pode estar cheio de cicatriz, cheio de madrugada, sem dormir, então tá pronto aí para arrepiar à noite. Aqui a gente costuma dizer, cara, a gente costuma dizer aqui, Otávio, que depois desse tempo aí o cara já ralou bastante o cu na pedra, já sabe bem o que pode acontecer na vida e já tá calejado, né, cara? E eu queria só fazer um adendo pelo que você falou aqui, concordo totalmente contigo na gradação aí que você colocou. Eu só quero destacar que isso é independente da linguagem. Eu acho que o cara, para ser engenheiro de software, Sim, ele tem que entender boa. os conceitos. Não existe um sênior em Java. Eu acho que o cara ele tem que ser sênior de desenvolvimento de software. E se ele sabe os conceitos, se ele sabe o paradigma, se ele sabe a execução, sabe a base por trás, um livro com a documentação de uma linguagem nova, o cara sai do outro lado de forma com uma pequena curvinha aí de adaptação, mas o cara sabe a base e ele vai sair do outro lado. Acho que uma grande prova disso aí são os design patterns mesmo, né? Que eles são aplicáveis em Exato. todas as linguagens, bicho. Exatamente. Você vai lá falar, pô, você pega... Um dia eu tava precisando de um design pattern de alguns, né? De mensageria. Pô, Message Aggregator, Messenger Split, DLQ. Isso aí não tem a ver com linguagem. Pô, tá falando processamento assíncrono, tá falando disso. Eu costumo comparar muito com um escritor. Cara, você é um escritor, você consegue escrever uma boa história. Se você escreve em português, se amanhã você aprender inglês, você vai escrever uma boa história em inglês. Não é a linguagem que vai definir o que você escreve, né? Eu acho que o engenheiro de software é equivalente a isso. O que importa é a capacidade de ele abstrair e dele desenvolver as coisas independente da forma da linguagem com que ele escreve, né? Claro, existem formas diferentes de você traduzir essa linha de pensamento, e aí eu acho que não está tão atrelada à linguagem, mas ao paradigma da linguagem de programação.
A forma como você pensa e modela um problema em escala é diferente de como você modela em Java em orientação a objetos, né? Você não vai modelar da mesma forma numa linguagem funcional, numa linguagem orientada a objeto, numa linguagem estruturada. Aí eu acho que tem algumas diferenças de como você abstrai esse problema. Mas se você trata uma linguagem orientada a objetos com uma linguagem orientada a objetos, não tem porquê você ter tanta dificuldade de pilotar uma linguagem ou outra. Você tira a carta de motorista é para dirigir todos os tipos de carro e não para dirigir um carro só. Claro, existem categorias, dirigir ônibus, dirigir carro, mas todos os carros você tem que estar habilitado para isso. Certo, Valdir? Olha, eu de tudo isso que a gente falou, né? Muita coisa boa, né? Só o cara fera aqui, mas eu acho que a gente pode fazer analogia com moto também, né? Cara, você tem várias motos. Java é igual Harley Davidson, velho. Pronto. Tava faltando. Java é igual Harley Davidson. Todo Tava harleiro que estiver escutando a gente aqui, fala, pô, tá aí, eu não dirijo moto, eu dirijo Harley. Entendi. Pô, então, assim, cara, eu acho que toda linguagem é boa, mas Java é melhor. Concordo com você. Total. Quando não utilizar Java, quais são os maiores problemas que temos no Java hoje em dia? Boa, Otávio. Boa. Pô, cara, só você aqui, que é o único cara inteligente da mesa pra explicar essa, porque eu não conheço nenhum defeito de Java, cara. Você não pode perguntar de defeito de Java pro Valdir, porque o Valdir ele nunca vai ver defeito em Java. Ele é casado com Java. Exatamente, boa analogia. Pô, você olha pra sua esposa e você fala, mano, ela é a mulher da minha vida. É ela que eu quero morrer com ela, quero ter filho com ela, né? Vamos criar os filhos, netos, tudo com a mulher da tua vida. O Java também, cara. Não, eu vou ser fanboy, tô comprado com o Valdir aqui. Porra, mas vocês são totalmente imparciais assim? Totalmente, cara. Você pode fazer um serviço de soma ou você pode fazer um Apache Kafka com Java. Você sabe? Nossa, o Apache Kafka, ele é feito em Java, É feito em Java. Vocês sabem É. que vocês ganham pontos como desenvolvedores Java falando isso e perdem como arquitetos, né? Não, paciência, velho. Cada um com seus problemas. Tudo tem anos e bônus. Não, isso que você falou, ele é verdade, mas assim, a gente tem todo o episódio a nosso favor, né? Neste momento a gente vai ficar com Java imparcial. Eu vou fazer uma consideração aqui e vou pedir a contribuição do Otávio, que é um cara imparcial. Né? Vamos lá, vamos fazer. Ó, quem estiver vendo a gente aqui pelo Twitter, né? Twitter? Não, desculpa, pelo YouTube. Pelo YouTube. O Wellington só vai poder tomar esse chopp aqui se ele fala bem de Java, hein? Ó, eu já falei bem de Java há quase 2 horas, estou falando bem de Java. Eu acho que a única consideração que eu faço de aplicação do Java, não que você não possa utilizar, mas eu acho que existem ferramentas melhores, é de fato no processamento matemático científico, como eu já falei. Acho que existem, não que você não possa fazer no Java. Quem procurar aí o meu GitHub vai encontrar lá algoritmo físico feito em Java. Mas por favor, gente, não comenta não fala mal do código dele não, que ele vai ficar chateado. Não pedi code review, pedi só pro cara olhar. Da avaliação de pull request. Não né? é pull request, beleza? Inclusive o repositório tá fechado. Não, tá aberto. Puta, fodeu. Tá aberto. Mas não é pull request. Mas pode olhar lá e faça suas críticas, são sempre construtivas. E, cara, acho que nesse sentido, o Java talvez não seja a melhor recomendação. Eu acho que outras funções mais versáteis, como, por exemplo, BFFs e linguagens mais próximas do front-end, eu acho que existem alternativas como Node, por exemplo, que não que o Java não faça bem. Você pode fazer um BFF em Java, Spring Boot, mas eu acho que o Node é mais versátil por conversar melhor com o front-end, que pode ser também um React. Eu vou falar de tipo. função, vai, vamos ser verdadeiro. Hoje, ainda escrever funções não é a melhor saída fazer com Java, né? Por mais que a gente tenha o Just in Time, que o Otávio citou muito bem. Porque os servidores de cloud ainda não estão usando a última versão de JVM, né? Eles ainda estão devagar, né? Então acho que as functions Serverless também. Serverless você... Por mais que exista suporte. Não, já. eu escrevi um monte de função em Java, porque no time lá que nós estávamos, o time só conhecia Java. Então, assim, escolha de linguagem é um trade-off. E um trade-off sociotécnico, né?
Sociotécnico. Bonita essa Vou palavra. anotar. Vou anotar. Sociotécnico. Sociotécnico. Nossa. Mas a escolha da linguagem também tem fatores aí, tipo, tem gente no mercado disponível para essa linguagem? A tua empresa, ela tem quantos profissionais dessa linguagem ultra hype, não sei o que lá, e quantas no Java lá? Então, quem é que vai dar suporte, né? Essa visão sociotécnica, ela também te ajuda a definir a tua tecnologia. Então, por mais que eu saiba que o Java, numa function que tem que inicializar super rápido, tem que ser processada super rápido, ela talvez não seja a melhor estratégia, eu escolhi Java porque os critérios lá foram fundamentais para isso. Vai virar um corte. Valdir encontra um defeito no Java. Vai virar um corte. Eu acho que é importante você não querer matar a formiga com tiro de canhão, cara. Por exemplo, para você hoje no ambiente muito comum no mercado corporativo que a gente tem, que é subir uma imagem Docker. Você vai precisar de ali pelo menos 2,5 GB de RAM para você subir uma JVM e rodar uma aplicação muito pequena. Cara, talvez seja melhor você... Vamos supor lá que você precisa fazer uma coisa muito, muito besta de converter um CSV numa requisição HTTP, por exemplo. Um Python resolve de forma muito mais rápida e muito menos custosa, sabe? É muito mais barato. Para que você vai subir uma JVM com um custo elevado num Kubernetes se um Python roda aquilo com um custo muito menor? Então, pequenas operações, talvez Java não seja sim. o melhor recomendo. E a function ou serverless, dependendo do provider que você está mexendo, acho que equivalente a isso, né? Porque o ideal é que você tenha pequenas operações baseadas em function e serverless, e o serverless sempre com pequenas operações, né? Mas assim, vamos combinar que assim, isso já vai ser resolvido, tá? Então, se você estiver ouvindo esse podcast aqui, talvez depois de 2023, isso não vai ser mais um problema para você, tá? GraalVM vai estar na pegada, Spring Native também, então com parcimônia, tá? Se for fazer um recorte aí, Quarkus, 1 segundo o seu app tá no ar. Sem dor, sem sofrimento. O pessoal da Red Hat, eles pegam pesado. Eu vou trazer o Valdir aqui, trazer 3 caras de Python. Ele vai levar uma surra. Otávio. Eu não vou dar audiência nesse episódio. Eu vou dar dislike no YouTube. Responda aí a sua própria pergunta. Onde não usar Java, meu caro? Cara, falando mal do Java, né? O primeiro ponto é que ele é um pato, né? Ele é multiparadigma, mas ele não faz nada bem feito, né? O funcional ele não é 100% funcional. Aí, ó, tá vendo? Um cara isento. Ele não é 100% funcional. Não tem como dizer que o Java é 100% funcional. Ele não é 100% orientado a autores. Ele não é 100% reativa. Embora ele desempenhe esses papéis, ele não é 100% nada. Cara, a curva de aprendizado do Java, ela é alta, porque ele requer um processo de computação. Então, por exemplo, eu sou um matemático e vou fazer alguma coisa de estatística, eu dificilmente vou para o Java, vou para uma linguagem estruturada, vou para um Python, vou para um R, esse tipo de coisa, né? Biblioteca de ciência, como você mesmo falou. Cara, o Java não tem muita biblioteca desse tipo de coisa. O lance das threads, né? Embora exista o trabalho do Green Thread, né, que é o Virtual Thread, hoje não existe. Thread naturalmente tem os trade-offs de thread nativa, de threads a nível de aplicação, mas hoje eu quero criar uma thread bem leve com Java. Nessa versão, né? Pensando no código do Valdir, não tem, mas já tem o Virtual Thread que deve lançar. E um outro ponto é processador, né? Então, cara, Java funciona pelo Java ser multithread, quanto mais processadores você tiver, melhor. Então, um processador com pouquíssima memória, talvez usar uma outra linguagem, por exemplo. Uma pergunta de um ponto que você falou, Otávio, que eu não conheço, uma curiosidade que talvez alguns ouvintes também tenham. Processamento paralelo, principalmente baseado em muitíssimos processadores como GPU e etc, para processamento gráfico, etc, o C dominava muito essa questão de processamento paralelo, com alguns frameworks que eu não vou lembrar o nome hoje, mas até para problemas de logística, etc, o C dominava essa questão de processamento para GPU. Existe algo semelhante para o Java hoje nesse sentido? Ou não? Sim, cara. A própria JVM tem otimizações específicas de GPU. A IBM tem um projeto e tem uma especificação que também é conduzida pela IBM e alguns acadêmicos, que é de reconhecimento facial. Então, tem um trabalho muito legal em cima disso aí. Inclusive, parceria Intel e AMD
dentro da JVM. Então está bem evoluído. No entanto, as APIs não são tão fáceis quanto o pessoal fala do de Python, mas eles tendem a ser muito mais eficientes, né? Depende muito do desenvolvedor saber implementar, né? Tipos imutáveis, por exemplo, quando você está falando de multiprocessamento, né? Você trabalhar com tipos atômicos, que é uma coisa recente no Java, que precisa de um estudo para você implementar. Porque é muito comum, um cara implementar multithread lá para deixar tudo muito rápido na cabeça dele, né? E ele fazer uma salada com objetos lá e sobrescrever valores que não deveriam. Então vai muito do desenvolvedor estudar a documentação e entender o que ele está fazendo para ele poder implementar corretamente. Você que está aí escutando a gente, um resumo do que o Otávio falou e do que o Suave Nenê falou, vem com o pai que a JVM resolve. Não, cara, não. Não, mas eu quero fazer um episódio só sobre desenvolvimento paralelo, porque essa questão do imutável ela é muito crítica, né? Mas quando você fala do desenvolvimento, não estou falando de multithread, porque o multithread ele não é um desenvolvimento paralelo, ele é virtual, né? Na prática, né? Você não tem o desenvolvimento de fato paralelizado, como você tem em vários processadores, como a GPU e etc. E além de você ter essa questão do processamento ser imutável, você tem questão de dependência entre os processos, né? Então, imagina o seguinte, você tem uma equação gigantesca, onde você tem vários parênteses, onde você resolve o que está dentro dos parênteses de cada vez. Você pode quebrar isso em pequenas equações, iniciar o processo paralelo entre cada um deles, só que para você continuar o processamento, você tem que esperar o processamento de cada um deles, sabe? E existem frameworks específicos para você fazer essa orquestração dos processamentos que estão em paralelo, que vão te levar a um resultado único no final. Isso é utilizado muito para processamento gráfico, né? Você tem uma série de equações matemáticas rodando ao mesmo tempo, porque processamento gráfico nada mais é do que processamento de matrizes, né? E por isso que as GPUs têm cada vez mais processadores para que você faça isso de forma paralela e de forma assíncrona e tenha um resultado final, que é a imagem renderizada a cada quadro, né? Mas, cara, eu quero fazer um episódio específico sobre isso. Tem um amigo que trabalha na Europa também. Acho que a galera boa vai tudo pra Europa, né, Valdir? A gente que tá sobrando aqui. Verdade. Na verdade, a gente tá indo também, né? E que é um cara especialista em programação paralela, só que trabalha com C. E é um cara que eu quero trazer pra fazer o episódio de C. Nossa, que bom, cara. Sobre GPU, cara, tem um projeto chamado Sumatra, que é do OpenJDK, que é da própria Java. E esse processamento que você falou, tem um cara monstro, super acadêmico inteligente, que é o Doug Lee, que ele criou uma tese de mestrado e doutorado, que é o Fork Join, que é justamente fazer esse processamento lá. Ele faz o fork, né, ele separa, depois ele junta esses processamentos em um único ponto só. Muito bom. Vamos fazer uma edição em inglês, talvez, para trazer esse cara aí, que esse cara é um monstro. Vamos fazer, com tradução em tempo real. Opa. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Acho que conseguimos falar dos pontos positivos do Java, né? Na próxima eu não trago o Valdir mais não, velho. O Valdir, ele... Eu não sei como ele não veio com a camiseta do Java, Posso fazer uma última pergunta pro Otávio? Uma só. Otávio, se eu quiser contribuir com a comunidade do Java, o que eu tenho que fazer? Opa, essa é simples. Tem vários projetos. Se você quer contribuir diretamente para a JVM, tem um OpenJDK. Então acesse agora lá, openjdk.java.net, e vai ter todas as informações. Tem e-mail list do grupo, então tem um total de 20, se não me engano. Cada e-mail list tem uma parte específica do projeto, que é bem legal. Então tem compiladores, coleções, a parte de core. Cada versão tem um e-mail list que você pode participar escutando, dando feedback, interagindo. Tem o JCP, que é o Java Community Process, em que você pode contribuir. Tem as fundações de open source, né? Eclipse e Apache Foundation, com o Jakarta ou Microprofile, como especificação, além de empresa, né? Então, assim, vale lembrar que o Java é uma das... Cara, é uma santidade em comunidade em relação ao open source, framework e ferramentas, né? Então, milhões de formas de contribuir com o open source. E com o Java também.
Muito bom. Você que está ouvindo, fica aqui as dicas também. Se você quiser contribuir aí para a comunidade open source, para a comunidade Java, tá aqui os caminhos. Se você quiser mandar por e-mail esses links, Otávio, eu deixo aqui na descrição do episódio para a galera acompanhar. Opa, fechado. Mandarei. Show de bola, galera. Obrigado. Muito bom. Acho que conseguimos dar um overview bacana da linguagem para as pessoas. Tenho certeza que tem pessoas que aplaudiram, tem pessoas que ficaram com raiva, né? E o objetivo é exatamente esse, é trazer a discussão aqui dos prós e contras de cada linguagem e conseguir dar um paradigma para quem quer começar, para quem já está na linguagem, quer se especializar, quer contribuir, quer evoluir, né? Acho que o nosso público ele é muito amplo nesse sentido de tecnologia e eu acho que ter essa visão, esse raio-x sobre cada linguagem vai ser muito bacana. Quero fazer um pedido aqui para quem está ouvindo a gente até aqui o final, para a gente decidir qual vai ser a próxima linguagem que a gente vai trazer aqui. Comenta aqui embaixo qual linguagem que você gostaria que a gente falasse na próxima. Eu voto no Python e com o Valdir como host. Já... Opa, boa. O Valdir vai ser o host do Python e ele vai fazer essas perguntas para os especialistas. Vai ser um episódio muito bacana. Eu vou estar do outro lado da mesa. Vai ser bem legal mesmo. Até porque Python é muito bom, né? Python tem muita coisa boa. E para quem tiver... Flask, né? Você falou que era legal? Flask é bacana. Quem for bom em Flask aí, um salve, né? Mas, pô, Well, obrigado, né, pelo convite, estar aqui mais uma vez no podcast, é fenomenal. Cada episódio que eu escuto, né, porque, pô, agora teve a semana do Agile Trends também, foi maravilhoso. Tem aqui um playlist, quem quiser conferir aqui os principais destaques do Agile Trends, confere aqui embaixo que foi muito bacana. O conteúdo é muito rico, os convidados sempre são muito bons, né? O Suede Neneve, o Otávio aqui, pô, só a gente vem aqui aprender, né? E aí, para quem estiver escutando a gente e estiver procurando uma oportunidade numa empresa legal, que tem bastante desafio e se preocupa também com a qualidade do profissional, né, e dá um ambiente de aprendizado, manda um currículo para nós na peoplecare@vmbears.io, que a gente tem bastante vaga lá de full stack, back-end, seja em Java, seja em Node.js, Angular também. Python, né? também não? Python também, né? Show de bola, galera. Obrigado. Suave, dá últimas considerações pra galera. Cara, só agradecer a presença nessa mesa gabaritadíssima. Sem muitas considerações. Você Obrigado faz pela- parte da mesa gabaritadíssima, cara. Muito obrigado. E valeu, Otávio. Ficou até tarde aí. O Portugal tá em mais 4, então tá, Verdade. já tá super tarde lá. 2 horas da manhã. Olha aí. Cara, mas é um prazer imenso falar besteira, dar risada, falar mal do Java, pensar em trade-offs. É muito legal esse sentido aí. Aprender também, né? Cara, como sugestão, a galera tá falando muito de Go. Eu acho que vale a pena aí alguém falar dessa linguagem aí muito legal. Embora eu ainda tenha um pé atrás quando vejo a galera fazendo um microserviço com Go, falando que é mais fácil, sendo que tem que lidar com ponteiro, tá? Eu acho que a galera não entendeu a essência da linguagem ainda. Quando não precisa tratar erro. Mas, Não sei. enfim, né? Ó, o nosso E o prazer patrocinador é isso aí, Clever é o desenvolvimento todo baseado em Go. Trazer o Baiano aqui pra gente falar disso. Poxa, isso é fenomenal. O baiano é o cara. Trazer Os o cara caras são falar de bons Go. demais, velho. E ainda mais o quão bom é Go pra falar de criptomoedas, né? Pô, fenomenal. Exato. Vai ser Sim. muito boa sugestão, Otávio. E é isso, pessoal. Nos vemos por aí. Então, minhas redes sociais são bem enviesadas, né? Então, @OtávioJava, Twitter, LinkedIn e GitHub. Aí vocês me encontram por lá. Muito bom. O LinkedIn do Otávio, do Valdir e do Suave Neneve, também conhecido como Arthur Suave, estará aqui na descrição do episódio. Fique à vontade para procurar esses caras, complementar, trocar uma ideia com a gente. E é isso, galera. Obrigado pela audiência de todo mundo. Deixa o teu like, deixa o teu comentário. Comenta aqui qual linguagem você quer que a gente fale
nos próximos episódios. Segue a gente no Twitter, vai lá no TikTok, que o Valdir prometeu que vai fazer uma dancinha no TikTok. Se chegar a 10 mil likes esse vídeo aqui, eu vou fazer Isso, vai fazer uma dancinha, né? Lá com uma trilha sonora do Java. Pensa numa trilha sonora do Java aí, Arthur, pra gente pôr o Valdir pra fazer uma dancinha. Beleza? Vou pensar Tipo, aquelas dancinhas assim, tipo, com cada pattern e tal, né? Alguma coisa da Dua Lipa você vai dançar. Isso, vai ser bacana. Pensa aí. Então, ó, dá um like aí que a gente vai botar o Valdir pra fazer um TikTok pra gente. Segue a gente no YouTube, no Spotify e recomenda aí. Estamos sorteando as camisetas, não esquece. Comenta aqui que a gente vai sortear nossas camisetas do podcast para quem estiver comentando e recomendando no nosso vídeo. Meus amigos, novamente, muito obrigado pela presença de vocês. Otávio, obrigado, cara. Eu já sei que tá tarde aí. Sei que tá tarde em euro, então ser tarde em euro é muito melhor que ser tarde em real, né? Mas mesmo assim, muito obrigado, cara, pela tua presença. Valdir, obrigado. Arthur, valeu, galera. Um abraço, galera. Até mais. Valeu!